Amém. Amados, eu, antes de qualquer coisa, quero mais uma vez aqui, já tive uma oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos e quero agradecer a Glauber pelo convite e por estar nesse momento tão especial junto com os irmãos, nesta hora, para adorar a Deus, orar e compartilhar de sua santa palavra. Eu sou o pastor Sandro, sou pastor na Igreja Batista Boas Novas, na cidade de Venturosa, e louvo ao nome do Senhor Jesus, por estar com os irmãos e cada dia mais conhecendo mais ovelhas do pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Somos povo de Deus, pertencemos ao Senhor e vamos estar com Ele para a glória do Seu nome quando Ele retornar. Amados, eu quero compartilhar com vocês um salmo da palavra de Deus que vem falando muito ao meu coração e é um salmo muito conhecido. Salmo do Pastor, Salmo 23. E eu gostaria de refletir com os irmãos textualmente neste salmo, levando-nos a uma compreensão um pouco mais acurada, um pouco mais detalhada deste salmo que, por ser tão conhecido, às vezes uma poesia muito bem conhecida, muito repetida, acaba fazendo-nos esquecer de meditar no conteúdo do que ela está falando. E este salmo é muito lindo. É um dos mais belos e imortais salmos da Bíblia e a gente precisa apegar-nos a ele, colocando-os no profundo do nosso coração e conscientes de que ele fala de algo tremendo, que está contido no versículo 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. Meus irmãos, a afirmação central deste salmo está contida no verso 4. O salmista Davi diz: Tu estás comigo. A maior alegria de todos nós como crentes é ter a certeza de que o Senhor está conosco. Não importa o que aconteça, o Senhor está sempre conosco. Nós sabemos que esta vida, meus amados irmãos, é cheia de perigos, de riscos, de acidentes, de dificuldades. Neste mundo, a gente vê, por conta do pecado, floresce a cada dia os roubos, os assassinatos, as extorsões, a corrupção na política, há muita miséria, há perdição, há maldade, preocupações, angústias, aflições, depressões, doenças, coisas que nos fazem se entristecer, luto, dor, morte, tanta coisa acontece neste mundo. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos, indubitavelmente, da presença pastoral de nosso Senhor Jesus. Ele está conosco. Deus está conosco. Como pastor, irmãos, o Senhor cuida de mim. Como pastor, ele cuida de você. Este salmo, no verso 1, ele tem muitas traduções nas Bíblias. Diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Outras dizem: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Outras dizem: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Mas é importante a gente se lembrar de que este salmo foi escrito em hebraico, e no hebraico há uma colocação muito simples. O salmista está dizendo: Senhor, pastor de mim,
não faltará a mim. Não existe a palavra nada. Ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor, ele mesmo não me faltará e, consequentemente, não sentirei falta de coisa alguma. Pastor, ele é um cuidador, um guardador, um guia, um provedor. E nós temos ele constantemente conosco. Jesus é o nosso bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O salmista está falando de intimidade, de comunhão com Cristo, com Deus. Ele está dizendo que por o Senhor ser o seu pastor, estar com ele, o próprio Senhor, Deus, não lhe faltará. Deus mesmo não nos falta. Consequentemente, nós não sentimos ou nos sentimos carentes por qualquer coisa na nossa vida que seja de fundamental importância. Eu não sinto falta de nada, porque eu sei que sou bem cuidado pelo Pai Celestial. Ele mesmo não me faltará jamais. Não importa a situação ou o que nos aconteça, Ele está sempre conosco. Ele está comigo provendo sustento. O Senhor é como um pastor do antigo Oriente Médio, que cuidava de suas ovelhas, que provia o alimento e a água para as ovelhas. Eu me lembro, amados irmãos, do povo de Israel, quando esteve no deserto. A palavra de Deus diz que aquele povo era um povo murmurante, era um povo infiel, era um povo que reclamava muito das circunstâncias pelas quais estavam passando. Mas mesmo assim, o Senhor continuou sendo um pastor fiel ao seu povo, porque ele proveu para eles do maná do céu. Ele proveu para eles da água da rocha, que alimentou e descedentou 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Deus estava com eles no deserto, provendo sustento. Deus está conosco nos desertos da nossa vida, como o nosso pastor, provendo o sustento necessário para o nosso corpo, para o nosso espírito, tanto aqui quanto na eternidade. Ele está comigo, ele está contigo, provendo o repouso. O texto na palavra diz que ele leva-me para junto das águas de descanso. Levar aqui é conduzir gentilmente. O seu pastor, o meu pastor, é doce, é meigo, é manso, é suave. Ele nos convida dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Águas tranquilas, irmãos, evocam paz de espírito. Ele sabe como acalmar o nosso coração nos momentos de aflição e de dificuldade. Nós podemos, irmãos, gozar de paz verdadeira. O meu pastor, o teu pastor, ele deixou um presente para nós antes de partir. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não fique angustiado, nem com medo, porque Deus refrigera a nossa alma. E como é que ele refrigera a nossa alma? Refrigerar significa ser restaurado, ser fortalecido. Todos nós já passamos por aquele momento na nossa vida em que nós estávamos com muita sede, cansados e desejosos profundamente de um simples copo de água gelada. E quando a gente pega aquele copo de água, e quando nós tomamos aquele copo de água, o nosso corpo começa a reagir de forma favorável, nós começamos a nos sentir refrigerados. É esta a sensação daqueles que estão derramados na presença do Senhor e bebendo da água do Senhor. É assim que acontece na alma daquele que goza de intimidade com Deus.
O Senhor, ele refrigera a nossa alma. Ele, como pastor, está comigo, contigo, nos guiando na justiça para a sua própria glória. Ele fala que cuida de nós de um modo tão especial, porque ele está sempre nos conduzindo pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas, irmãos, são caminhos percorridos com frequência, são trilhas. Deus tem o total interesse de nos santificar, de nos aperfeiçoar, de nos guiar no caminho certo, no caminho da retidão. E aí eu sinto que estou sendo guiado pelo Senhor quando eu dependo dele, quando eu ando em submissão à sua santa vontade. Ele vai nos guiando pela sua palavra. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E quando nós nos alimentamos de sua palavra e andamos no caminho que ela nos guia, nós estamos sendo guiados pelo Senhor. E ele nos guia assim porque ele ama o seu próprio nome, para a glória do seu próprio nome. Deus tem interesse, o nosso Deus, em sua reputação. Ele é um pastor fiel e ele não pode negar-se a si mesmo. Consequentemente, por mais que tenha percalços na vida, por mais que tenha dificuldades na trajetória, por mais que apareçam pedras no caminho ou espinhos na jornada, o Senhor está nos guiando no caminho da retidão. Eu acho lindo este salmo, porque o salmista, ele fala dos momentos de paz, de tranquilidade, de águas tranquilas, de pasto verdejante, de comunhão íntima com Deus em momentos de serenidade, mas ele também mostra que o Senhor está conosco, comigo, contigo, em meio aos perigos da vida. Porque no verso 5 no verso 4, perdão, há uma transição. Ele fala de tranquilidade até o verso 3, mas no verso 4 aparece um momento de grande aflição. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco em meio aos perigos da vida. Nós vivemos com Deus momentos de paz, nós vivemos com Deus momentos de tranquilidade, de harmonia. Há momentos da nossa vida que nós sentimos a sua presença confortadora de um modo precioso, mas há momentos na nossa vida, irmãos, que vem aflições, que vem temores, que vem receios, que vem terrores. O salmista está falando do vale da sombra da morte, e ele diz que ainda que ande por esse vale de sombra de morte, que vale era esse, irmãos? Na linguagem do Oriente, era um vale profundo e rochoso, um leito de rio seco, que era trevoso, que era hostil, que tinha perigos de inundação repentina, de ataques de animais, de ladrões ou assaltantes ou foras da lei que tentavam roubar o rebanho do pastor. Havia um momento de grande dificuldade para a vida das ovelhas, era aquilo que eles chamavam de o vale do terror. E essa é também a experiência de muitos cristãos quando nós passamos por momentos de angústia. Vem doenças na nossa vida, vem problemas emocionais, dificuldades econômicas, financeiras, tristeza, às vezes a perda de um ente querido, que é o luto. Mas o que o salmista está dizendo é que o Senhor está conosco em todas essas experiências da vida. Ele não nos deixa, ele nos guia, ele nos acompanha, ele nos ampara, inclusive em nossa viagem final, que é a partida desta terra. Mesmo no pior lugar, no pior momento, Deus está contigo, Deus está comigo, nos conduzindo, nos encorajando com a sua presença preciosa. É muito lindo aqui este salmo, porque Davi muda o pronome. No começo ele fala no pronome ele, o Senhor, ele é o meu pastor, ele me faz repousar, ele me guia. Mas quando vem um momento mais trevoso da sua vida, ele começa a falar na primeira pessoa, na segunda pessoa, melhor dizendo, ele diz: tu, Senhor, estás comigo. Nosso Deus, nosso pastor bendito, teu pastor bendito não é um Deus de longe, ele está perto, ele está junto. Nós estamos juntos no mesmo lugar,
É por isso que o salmista diz: não temerei mal nenhum. Ele reencontra a confiança, ele se entrega totalmente à proteção do Senhor. Eu sei, ele está dizendo que a escuridão e a ansiedade mais profundas não vão me dominar. Por quê? Porque o Senhor está junto de mim. Ele é o Deus conosco. Ele é chamado de o Emanuel, o Deus conosco. Por isso, Davi diz: eu não temerei mal nenhum. Ele pode afirmar com confiança: o teu bordão, o teu cajado me consolam. O bordão era uma arma usada pelo pastor para defender suas ovelhas dos animais selvagens, dos lobos ferozes, das feras. Já o cajado era um instrumento usado para apoio, para orientação, para guiar as ovelhas no caminho certo. Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não tinha promessa de imunidade de problemas e sofrimento. Ninguém mais poderia falar com tanta segurança como Davi podia, sendo pastor que era de ovelhas, de que havia problemas, dificuldades e percalços na vida das ovelhas, do sofrimento que Davi passou, das lutas que ele sofreu em sua vida. Ele não estava isento ou imune das tribulações, mas ele tinha a promessa de que o Senhor o guiava e o defendia. E isso é o bastante para nós. No vale escuro de sua vida, meu irmão, minha irmã, o teu Deus não vai somente adiante de ti, ele vai ao teu lado, ele vai ao meu lado, aquietando o nosso coração, porque ele é Emanuel, o Deus conosco. Se o salmo terminasse aqui, já seria tremendo e maravilhoso. O Senhor é o meu pastor. Mas o salmista continua dizendo que o Senhor também é o meu anfitrião. Como pastor, o Senhor cuida de mim. E como anfitrião, o Senhor me recebe em sua casa. É linda porque essa transição também, porque as ovelhas estão em um caminho, em uma trajetória. É assim que nós estamos na nossa vida como cristãos, como peregrinos, nós estamos transitando, nós estamos caminhando, nós estamos numa jornada, passando por vales tranquilos e por vales sombrios, por lugares amenos e por lugares turbulentos. Mas há um momento em que as ovelhas precisam parar. E é exatamente nesse momento, como anfitrião, que o Senhor nos recebe em sua comunhão, em sua casa. Ele preparou um banquete. É o que Davi diz. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele preparou um banquete para nós dois. Ele preparou um banquete para você e ele. Nós somos convidados por Deus para participar de uma refeição aconchegante e nutridora. E nada é mais precioso e elevado na vida da gente do que ter um relacionamento próximo, íntimo com o Senhor em sua mesa. Esse salmo mostra que o Senhor nos deseja, que ele nos quer e que ele nos convida e quer que nós também o convidemos para entrar e jantar com ele. Um versículo bíblico muito usado para a evangelização daqueles que não são crentes, na verdade, existe na Bíblia para aqueles que são cristãos, para a igreja. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, não há Deus como o nosso Deus, um Senhor que tem prazer, vontade e desejo de estar em comunhão conosco, em intimidade conosco, em que participemos de sua mesa. Ele preparou um banquete para nós dois. Mais do que isso, ele nos honra nesta mesa diante dos nossos inimigos. Davi diz: ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Isso pode parecer um pouco estranho, isso é um pouco estranho para a gente, porque o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se trata de um momento da gente debochar dos nossos inimigos por eles não poderem participar dessa mesa, ou quer alimentar em nós um sentimento de vingança contra os adversários?
Claro que não, meus irmãos. Ele está falando de proteção de Deus, do cuidado de Deus. Lá no Oriente, quando alguém estava sendo perseguido por inimigos e entrava na casa do rei, que era o seu rei, que o recebia como anfitrião, ele estava sob a proteção de Deus. Os inimigos não podiam entrar ali. E ali, naquele lugar, ele estava guardado, ele estava protegido, e ele podia gozar da presença do seu anfitrião e participar da sua mesa, estando guardado e blindado. É exatamente isso que ele está dizendo. Os inimigos podiam ver o salmista, mas não podiam capturá-lo nem tocá-lo, porque ele estava sob a proteção do seu hospedeiro. Quem são os nossos inimigos, irmãos, nos dias de hoje? O nosso inimigo são o mundo, a carne, o diabo. E eu entendo que quando nós estamos nos banqueteando na intimidade com Deus, na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos automaticamente sendo guardados de cair nos laços desses inimigos. Porque não é a mesa da comunhão com Jesus que nos livra de desejar as coisas pecaminosas deste mundo. Não é na intimidade do Senhor que nós resistimos às tentações de cair no pecado. E não é na intimidade, na comunhão com o Senhor que nós derrotamos o demônio, o inimigo de nossas almas. Quanto mais o crente está comendo e bebendo da mesa farta do Senhor, mais ele está se distanciando da mesa precária do mundo, do diabo e do pecado. Essa mesa do Senhor é uma mesa abundante, a mesa da comunhão. Ele nos faz participar de abundância. Davi diz que ele prepara uma mesa, mas unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Ora, irmãos, ungir a cabeça era uma forma de receber um convidado de honra. Era comum na época, e na época também de nosso Senhor Jesus, quando um convidado era recebido, ter derramado sobre a sua cabeça o óleo de perfume da unção, e às vezes também sobre os seus pés que eram lavados, e ser perfumado. Ele está falando aqui de uma comunhão íntima com o Senhor, de tal maneira que o Senhor tem o prazer de nos receber como convidados de honra em sua casa. O óleo era perfumado e o óleo da unção descia abundantemente sobre a cabeça de quem estava sendo recebido. Ele concede do seu cálice, e não é qualquer taça, mas era um cálice transbordante, um cálice em excesso. Isso fala de fartura, isso fala de felicidade. O cálice se derramava abundantemente, havia muita coisa para o salmista gozar juntamente com o Senhor na mesa do Senhor. Há uma mesa cheia, inimigos envergonhados, um cálice transbordante e nos sentimos e estamos limpinhos e cheirosos na presença do nosso Rei. O que mais nós desejaríamos? O Senhor é o teu pastor, o Senhor é o teu anfitrião, o Senhor cuida de ti e o Senhor te recebe em sua comunhão, em sua casa. Ele não aparta sua bondade, sua misericórdia de nós. O salmista diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. No original, irmãos, é perseguirão. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus persegue a nós, as nossas vidas, e se encontra e nos abraça e nos acolhe. O salmista, no Salmo 111, verso 4 e 5, disse que o Senhor fez memoráveis as suas maravilhas, que ele é benigno, é misericordioso, que ele dá sustento aos que o temem e sempre se lembra da sua aliança. O Senhor nos recebe em sua casa. Davi fala da casa do Senhor, que era o tabernáculo, o templo, como o lugar onde ele podia encontrar-se com Deus também. E ele fala que tem o desejo de estar habitando na casa do Senhor
para todo sempre. Essa casa é o lugar da comunhão, é o lugar secreto onde nós podemos nos encontrar com Deus e sermos recebidos pelo nosso Senhor. Vivemos dias difíceis, irmãos. Dizem que têm sido feitas muitas críticas severas acerca do templo como sendo uma casa onde as pessoas podem se encontrar com Deus. O número de desigrejados aumenta a cada dia e nós devemos nos lembrar de que a palavra de Deus, embora ela nos fale de que a igreja é o templo do Senhor espiritualmente falando, e de que o Senhor habita no meio do seu povo, ela também valoriza o lugar onde o seu povo se reúne. A palavra nos diz aqui que Davi tinha o prazer e queria voltar sempre à casa do Senhor. E é bom a gente se lembrar de que Jesus chamou o templo de casa de meu pai. Não façais da casa de meu pai, disse ele, casa de negócios. E que o Senhor também falou que o céu é a casa de meu pai. Na casa de meu pai há muito lugar, há muitos lugares. Vou preparar-vos lugar. Então, precisamos entender que onde nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos participando de sua presença em sua casa. Há um desejo do salmista de morar com Deus, de habitar com Deus, de estar sempre na presença contínua do Senhor. E eu entendo que quem ama a Deus, irmãos, quer estar onde ele está. E Davi diz, para todo sempre. Há algumas traduções que dizem por longos dias. No original é a extensão dos dias. O que significa dizer que enquanto nós vivermos, nós estamos com o Senhor e o Senhor está conosco. O salmista deseja gozar pelo resto de sua vida de comunhão com Deus e que ele se encontrava com Deus no templo. Esse tem que ser o nosso desejo, uma comunhão sempre mais profunda e mais significativa com o Senhor. Eu quero, nesta noite, deixar essa palavra com os irmãos, com vocês, que tem falado ao meu coração, dizendo para vocês que se lembrem sempre disso. O Senhor é o seu pastor, ele cuida de você o tempo todo. O Senhor é o anfitrião, o hospedeiro, ele te recebe em sua comunhão e em sua casa para participar de sua mesa farta. O Senhor está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Quando você estiver vivendo um dia difícil, não há nada melhor do que a gente se lembrar de que o Senhor é um pastor zeloso que está guiando a nossa vida. Nós, como uma ovelha, passando por vales medonhos e difíceis, podemos não entender o porquê das coisas. Porém, a gente pode sossegar a nossa alma, tendo a certeza de que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, sozinha. O Senhor, o pastor, está conduzindo tudo, por mais que você não compreenda. E é bom lembrar que nós somos aceitos por Deus, que você é aceito pelo Senhor, não é por causa dos seus méritos, porque às vezes nós pensamos que o nosso relacionamento com Deus existe na base de um toma lá, dá cá. Eu preciso fazer isso para ser aceito por Deus naquilo. Não. A graça do Senhor é abundante sobre nossas vidas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há perdão para você. A mesa de Deus é farta de perdão, é farta de compaixão, é farta de amor, é farta de graça, é farta de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Por isso, aproveite com satisfação dessas honrarias, dessa comunhão primorosa. Você é remido do Senhor, você possui esse privilégio de tê-lo como pastor e de poder entrar na sua morada. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de ti. O Senhor tem uma casa onde nós podemos entrar. Ele está sempre contigo, ele está sempre comigo. Por isso você pode descansar nos braços do amor do Senhor. Confia nele inteiramente. O Senhor é o teu pastor. Este salmo é o salmo da confiança. Davi está dizendo, tu estás comigo. Tudo mais são consequências.
não tem tanta importância. O mais importante é que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, o Senhor é o teu pastor, mas não é o teu pastor só nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. Ele é o teu pastor no vale da sombra da morte. Ele está conosco. Ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor. O Senhor é nosso pastor, nada nos falta. Ele não nos falta. Ele está sempre conosco. Portanto, estamos satisfeitos. Podemos gozar de tranquilidade e confiança, porque Ele está conosco. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Aplique sua palavra, que a gente aplique sua palavra no nosso coração. E quando você não conseguir pensar em mais nada, pense nisso. O Senhor é o bom pastor. Ele está guiando você como ovelha na jornada e Ele vai até o fim. Amém. Amém. Nossa gratidão aos irmãos mais uma vez. Muito obrigado por a oportunidade. Glauber, grande abraço. Deus te abençoe ricamente. Abençoe todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.